digno de glória e honra, levantamos. Saudar a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em especial a família da fé, a família do Bela Vista. Amados irmãos, ainda não podemos nos reunir no espaço físico, na nossa congregação, infelizmente, mas estamos ligados ainda na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Este é o nosso terceiro vídeo, amados irmãos, de uma palavra de ensino, de fortalecimento espiritual para a nossa vida. O Senhor Deus tem nos colocado uma palavra no nosso coração que vai se encontrar lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 33 e 34, que nos diz assim: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Amados irmãos, nós fizemos leitura de uma passagem da Palavra de Deus que, num contexto histórico, vai nos contar a história do rei Ezequias, que é o protagonista dessa história, juntamente com o rei Senaqueribe, o rei da Síria. Naquele momento, amados irmãos, naquela circunstância, o exército assírio era o exército mais temido, era o poder bélico mais poderoso que tinha no Oriente Médio. Todos temiam o exército da Síria porque era um exército poderoso, um exército cruel contra os seus inimigos. Ninguém queria entrar em confronto com eles, porque sabiam que eles eram poderosos. Então ele, usando, amados irmãos, de medo, de pavor, ele tenta cobrar impostos do rei Ezequias. Mas o rei Ezequias não cede a esta pressão, fazendo então com que a ira do rei Senaqueribe se levante contra Israel. Então eles atacam o povo de Israel e destroem o reino do norte, Judá, no total de 46 cidades, e cercam agora o rei Ezequias em Jerusalém, juntamente com o povo de Israel. Amados irmãos, num contexto, nós vamos aqui entender que o rei Ezequias estava agora trancado dentro da sua própria cidade. Ele estava confinado dentro da sua própria cidade. Ele estava sitiado. Hoje nós estamos vivendo uma situação muito diferente. Nós todos estamos trancados dentro de casa, não podemos sair. Foi imposto sobre nós uma determinação da qual nós não podemos sair de dentro das nossas casas. Existe um pavor, um medo, um pânico em muitos corações. Amados irmãos, nós temos que entender que neste contexto histórico, a qual a passagem que nós fizemos leitura, que é a resposta de Deus à oração do rei Ezequias através do profeta Isaías, que vai garantir a vitória do povo de Israel. Amados irmãos, nós vamos ver que o rei Ezequias, ele usa de algumas medidas de muita sabedoria que nos trazem um ensinamento para os nossos dias. Em primeiro lugar, o rei Ezequias, sabendo agora que o inimigo já estava quase às portas da sua cidade, ele toma uma atitude de muita sabedoria. Primeiramente, ele vai e pega o rio Gion, que era o rio que abastecia a cidade de Jerusalém. Ele cava agora um túnel, desviando ele à vista do exército inimigo para trazer água potável para dentro da cidade, sem que pudesse ser visto, para que assim o inimigo não pudesse tapar a fonte de água que abastecia a cidade. E também tapa todos os poços de água que permitisse que o inimigo pudesse se sustentar ou se alimentar. Amados irmãos, ele nos ensina uma lição importante. Não devemos deixar nada que o inimigo possa usar contra nossas vidas. Não podemos, amados irmãos, dar nada ao inimigo que ele possa usar contra nós. A segunda, e não menos importante, é que o rei Ezequias ele vai e tapa todas as brechas dos muros de Jerusalém. Também levanta novos muros e muralhas, trazendo proteção para o povo de Israel. Aqui eu vejo, amados irmãos, num contexto falando de comunhão com Deus. Através da comunhão nós temos proteção. Hoje vejo muitas pessoas colocando nos seus status, nas redes sociais, o Salmo de número 91. Aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Creia que esta palavra tem poder e pode livrar eles. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você não tem comunhão com Deus, você não está debaixo da cobertura de Deus. Primeiramente, para ter comunhão com Deus, é necessário você estar ligado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele disse nas suas próprias palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Ele é o único caminho, Ele é a verdade e somente Ele é a vida, e não tem outro a não ser Ele que leve a Deus, que nos traz comunhão com Deus. Foi o sacrifício dele que nos fez ter acesso ao trono da graça. Então, se você não tem comunhão com Cristo, você não pode ter comunhão com o Pai. Sem o Filho, você não tem o Pai. Outra coisa, amados irmãos, muitas pessoas dividem
como se Jesus Cristo não fosse o único corredentor. Jesus Cristo é o único redentor, Ele é o único caminho. Somente Ele nos leva a Deus. Outra coisa, amados irmãos, que muitos dizem assim: nós todos somos filhos de Deus. Não é verdade, a palavra de Deus não nos diz assim. A palavra de Deus nos diz que nós somos filhos mediante a fé em Cristo Jesus. Se nós temos o Filho, também nós temos o Pai. Então é através de Jesus Cristo, nós aceitando Ele como nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós então nos tornamos filho por adoção. Agora nós somos filhos de Deus, do contrário, nós somos criaturas de Deus. Você pode procurar a palavra de Deus e você vai encontrar essas verdades que eu estou dizendo. Quero dizer para você, amado irmão, que se você ainda não aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, não perca tempo. Aceite Ele enquanto você pode, porque Cristo há de vir buscar o seu povo, a sua igreja, para morar com Ele nos céus. E então os que ficarem passarão pela grande tribulação. Amados irmãos, continuando o nosso estudo, nós vemos agora que o rei Ezequias, ele constrói torres de vigia sobre essas muralhas, colocando ali sentinelas para cuidar toda e qualquer movimentação do exército inimigo. Aqui nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 41, quando ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Primeiramente, nós devemos vigiar antes de orar, irmãos. Não adianta somente orar e não vigiar. Vigiar, amados irmãos, é cuidar, é fazer o papel de um sentinela. Quando nós percebemos qualquer movimentação do maligno, nós já devemos tomar as precauções necessárias para que ele não venha nos atacar de surpresa. Então, se algo que você assiste, algo que você vê, algo que você ouve, algo que você faz, que você pratica, te afasta da presença de Deus, corta esse mal pela raiz. Jesus ele vai nos ensinar dizendo que se a tua mão te faz pecar, corta e lança para longe de ti. É melhor você entrar com uma mão no reino dos céus do que você ir com as duas para o inferno. Se teu olho te faz pecar, arranca-o e lança para longe de ti, porque é melhor você entrar no reino dos céus com um olho só do que você ir com os dois para o inferno. Ele não está dizendo isso literalmente, ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: se alguma coisa te leva ao pecado, tira isso da tua vida, afasta de ti, lança para longe de ti, faça esse sacrifício, porque é melhor você se sacrificar agora do que você passar uma eternidade inteira longe de Deus. Amados irmãos, outra coisa que nós aprendemos na palavra do Senhor através da vida do rei Ezequias, que ele agora pega e arma toda a população, dando armas para todos os moradores, para que todos possam lutar e se defender. O apóstolo São Paulo, no livro de Efésios, capítulo de número 6, ele fala da armadura de Deus. Devemos tomar toda a armadura de Deus, estarmos preparados para enfrentar o maligno, vestindo o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, os sapatos da prontidão do evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados irmãos, não é com louvorzão que nós vamos botar o inimigo para correr, não é com reteté nem com barulho, é com a palavra de Deus, porque o inimigo ele tenta o Senhor Jesus Cristo lá no deserto usando da palavra, distorcendo o contexto da palavra de Deus para tentar pegar o Senhor Jesus, mas Jesus ele se defende usando a palavra de Deus, dizendo: não é assim, está escrito assim. É com a palavra de Deus, amados irmãos, que nós vamos ver avivamento, é com a palavra de Deus que nós temos crentes edificados e fortalecidos na fé. E nós temos mais um outro exemplo, amados irmãos, de fé que o rei Ezequias nos dá. Ele fortalece a fé do povo, dizendo para o povo e acalmando o povo, porque eles receberam, amados irmãos, a visita de um mensageiro da parte do rei Senaqueribe, que leu uma passagem de uma carta enviada ao rei Ezequias para pôr medo na população. Esta carta, ela blasfemava o nome de Deus e também menosprezava o rei Ezequias, fazendo com que o povo que estava ouvindo dentro das muralhas ficassem com tanto medo e pavor que se entregasse antes mesmo que acontecesse qualquer batalha. Aqui eu aprendo o seguinte, amados irmãos, e é o contexto aonde eu quero chegar. Hoje nós estamos vendo o nosso presidente tentando estabilizar o nosso país, tentando colocar no coração das pessoas uma certeza de que os números e as estatísticas mostram que esse vírus ele não é tão agressivo quanto é mostrado pela mídia. Mas infelizmente uma mídia oportunista, se aproveitando, amados irmãos, de um momento de fragilidade do nosso país, tenta derrubar do poder o nosso presidente, tentando culpar ele por qualquer coisa que acontece, dizendo que ele é louco, que ele é sádico, que ele é um fascista. Não sou político, você vai ver que minhas argumentações políticas não são muito esclarecedoras porque não gosto muito de política, não defendo partidos, mas eu vejo uma verdade, amados irmãos, que nós estamos passando por um momento a qual a mídia tenta colocar pavor em você, tenta fazer com que você fique dentro de casa, mas eu te pergunto agora, se você ficar trancado dentro de casa, por acaso, você não vai passar por problemas muito maiores do que o coronavírus quando nós passarmos por um momento de dificuldade financeira, quando o nosso país estiver quebrado, quando as pessoas invadirem casas em busca de alimento, com pavor, com desespero? Amados irmãos, não seja massa de manobra, não aceite este pavor imposto por uma mídia que já está caída e derrotada. Você não pode ser feito de massa de manobra, você tem a verdade, você tem o Espírito de Deus, não pode ser enganado, porque o Espírito de Deus ele vai nos guiar em toda e qualquer verdade. Irmão, preste atenção, não seja iludido pela mídia.
E em último lugar, amados irmãos, agora o rei Ezequias, ele vai diante de Deus em oração, rasga suas vestes reais, se veste de pano de saco e se humilha diante de Deus, assim como nós já citamos inúmeras vezes e continuamos citando o livro de 2 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados irmãos, é necessário que nós venhamos ter esse entendimento de buscar a presença de Deus e nos humilhar e reconhecer que nada somos. Sem Deus nós não podemos nada, nada nós podemos. Deus é quem está no controle de tudo e para isso nós temos que estar sujeitos a Ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo e Ele fugirá de vós. Amados irmãos, o rei Ezequias agora ele se humilha diante de Deus, apresenta a sua causa diante do Senhor e o Senhor lhe garante a vitória. Naquela mesma noite, amados irmãos, o Senhor envia um anjo que visita o acampamento do exército assírio e ali ele mata 185.000 soldados assírios. No outro dia pela manhã, aquele rei que se dizia poderoso, invencível, que envia cartas blasfemando o nome do Senhor, olha seu exército aniquilado e destruído. Com vergonha agora ele reúne o restante dos seus homens e vai embora, volta para sua cidade, cumprindo-se o que o Senhor disse, que ele não entraria naquela cidade, porque o Senhor estaria ali protegendo e livrando aquela cidade, prometendo que pelo mesmo caminho que ele veio, ele também voltaria. O Senhor cumpriu a sua promessa, e também o Senhor é fiel para cumprir esta promessa, que se nós nos humilharmos e orar, buscar a sua face, não ser massa de manobra, sermos fiéis a Ele, Ele vai varrer o nosso país dessa corrupção, que tem tanto destruído o nosso país, tem tanto fragilizado o nosso país. Nós, em nome de Jesus Cristo, vamos vencer tudo isso e vamos ser um povo glorioso e virtuoso no meio desta nação. A igreja do Senhor tem um propósito na terra, ser sal e luz deste mundo. Então vamos nos humilhar diante de Deus. Eu quero orar com você neste momento. Maravilhoso Deus e Pai, quero, Senhor, te dar graças neste momento. Quero, Senhor, pedir a tua bênção e a tua proteção sobre toda essa nação, sobre este povo, Senhor, acrescentando a sua fé, lhe dando a certeza, Senhor, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso escudo, rochedo e fortaleza. Em Ti, Senhor, depositamos a nossa fé e a nossa esperança. Cremos, ó Senhor, que Tu estás conosco. Por isso eu te peço, Pai, abençoa o Teu povo, a Tua nação, abençoa a Tua igreja, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço, ó Deus, este que está me ouvindo nesta hora, que a Tua paz, o Teu poder seja sobre cada um deles, trazendo cura, trazendo esperança, trazendo, Senhor, uma certeza de que o Senhor nos garante a vitória no nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Digno de glória.